Continuemos nesse espírito de adoração. Nada melhor do que estar na presença do Senhor. E a palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, nós estamos presentes, né? Bom sentar, né? A gente fica às vezes em pé aqui 1 hora pregando, cantando, né? E é bom estar sentado na mesa e saber que Jesus está presente aqui. Aproveitar, tem um cafezinho aí? Um cafezinho aí. Está na mesa com Jesus. E ainda tomar um cafezinho não tem nada melhor, né? Aí, cafezinho fresquinho. Ó. Se os gaúchos tomam chimarrão no culto, quem não pode tomar café, né? Então isso aqui na realidade é que eu gostaria de... Quando fala de mesa, você vê tudo isso, né? Quem gosta de café ou sua bebida preferida, quando se trata de mesa, o que vem na nossa cabeça? O que significa mesa? Comida, comunhão, compartilhar, o que mais? Mesa é tudo de bom, né? Onde tem mesa tem gente, já percebeu isso? Quando tem as mesas aqui que a gente faz aqueles eventos, né? Qual é o lugar mais lotado? É a mesa. Não vou nem citar nomes aqui, mas tem uns que juntamente comigo não saem da mesa, né? Então nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre as mesas de Jesus. Mas a gente sabe que na Bíblia também, para os judeus, a mesa tem um significado importante. Tudo isso que vocês falaram, comunhão, fortalecimento de vínculos. Existe também essa questão da comida, né? Na festa dos judeus, e graças a Deus eu não nasci naquele tempo, nem naqueles lugares, o casamento era 7 dias. E dizem que era o pai da noiva que tinha que bancar tudo, né? Então, glória a Deus por esse tempo. Mas eu gostaria de falar sobre o tema as mesas de Jesus e seus propósitos. Quando fala mesa, no sentido também de relacionamento. Então, aproveitando a mesa, que estou cansado também, mas eu gostaria que você entendesse que as mesas, quando olhamos na Bíblia, né, eu vou ler alguns textos aqui, mas ela tem um significado importante. Quem você tem colocado na sua mesa? Com quem você tem estado na mesa, né? Lembrando que Jesus é o nosso maior referencial. Então, quando olharmos para Jesus, seus relacionamentos, seu propósito, é Jesus que deve ser aquele que vai guiar a nossa vida. Então, cada mesa de Jesus tinha um propósito. Eu não sei porque desde que eu cheguei aqui em Campinas, 1 ano e 1 mês, 1 mês ou 2 meses, Deus tem tocado no meu coração sobre mesa. Acho que a 2ª ou 3ª mensagem fala sobre mesa. Não sei o que Jesus quer me ensinar, né? Estou tentando aprender e não sei se eu vou conseguir aquilo que eu tenho sentido em relação à mesa. Então fala assim para o seu irmão, colega, mano, seja lá o que for. Cada mesa de Jesus tem um propósito. Mais uma vez para dar tempo de colocar o cafezinho aqui, já que está aqui. Então Jesus já está aqui na mesa. Eu creio que no Jardim do Éden já tinha café. Quando Deus ia visitar lá, né, Adão e Eva, tinha aquela comunhão, eu acho que já existia o café. Só não sei se era grão arábico ou gourmet. Só sei que existia café, porque café é muito bom, né? Bom, cada um com as suas heresias. Então vamos lá, gostaria de ler o primeiro texto que se encontra em Marcos, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Se colocar aqui, como eu estou de costa, no 3 vocês leem para mim, que eu vou acompanhar aqui a minha leitura aqui. 1, 2, 3.
Amém. Então, esse texto aqui fala a respeito do quando Jesus, né, sentou lá, foi ter uma refeição com os pecadores, Levi, o qual seria chamado, lembrando que Levi era o quê? Um publicano. Mas eu gostaria de enfatizar a resposta de Jesus, que diz assim: não são os que têm saúde que precisa de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então, primeiro, Jesus esteve na mesa com pecadores e ofereceu-lhes o quê? A salvação. Tinha um propósito, Jesus estar na mesa com aqueles pecadores. Poderíamos também usar outro texto que fala sobre isso. Lembra Zaqueu? Zaqueu foi querer saber quem era Jesus, aquele homem que estava levando multidões e arrastando multidões. E Jesus disse o quê? Desce, que convém que eu esteja na sua casa. Zaqueu desceu como? Triste por isso? Não, com alegria. E a salvação chegou àquela casa. Agora, o que é interessante é que Jesus não tinha vergonha de sentar na mesa com os pecadores. Eu fico pensando a respeito disso. Quantas vezes a gente deixa de se relacionar com amigos que não são cristãos? Eu mesmo no começo, até mesmo com os nossos familiares. Sabe por quê? Porque agora nós somos cristãos, santos, puritanos, não me misturo com gentalha. Essa é a Bíblia do Kiko, não é de Jesus. Porque Jesus gostava de se misturar com gentalha, Jesus gostava de sentar na mesa com pecadores, porque ele entendia que foi exatamente essas pessoas que era o foco de Jesus, o qual um dia eu e você, ou até hoje, nós precisamos estar na mesa com Jesus, cuidando da nossa salvação e também entendendo que a mesa é lugar de inclusão e salvação. Jesus não se preocupava com os religiosos. O que os religiosos falavam? Olha lá, você não é crente? O que você está fazendo nesse lugar? Se você é cristão, o que você está conversando com ciclano? Se é crente, né? Eu lembro que eu fui numa conferência teológica em Cascavel. E os pastores estavam me criticando porque eu só postava coisas a respeito de futebol. Como que pode? Falei, é porque no futebol tem mais pessoas interessantes que às vezes dentro da igreja. Porque lá no futebol que há pessoas que ainda não conhecem Jesus e precisam. Porque a mentalidade religiosa, se você perceber na Bíblia, eles falavam, olha, esse homem é tão santo, o que ele está fazendo? Tem vários textos que falam que os religiosos estavam questionando a mesa de Jesus, os seus relacionamentos, mas com quem Jesus se relacionava, ele tinha um propósito, e a mesa é lugar de inclusão e salvação. Jesus não se preocupava com o que os outros falavam, Jesus estava preocupado e focado na sua missão. Eu vim salvar os perdidos que estavam doentes. Se você já é são, se você é bom, então me ajude nessa missão e para de falar abobrinha e encher meu saco. Não, meu, de Jesus, né? Sabe, quantas vezes eu fico pensando, eu mesmo perdi a oportunidade. Tem um futebol, tinha uma festa da família, não vou mais ficar, porque agora tem bebida e música do mundo. Mas somos fantasma agora, irmão? Fantasma do mundo? Estamos aonde? E íamos embora. Porque qual é o lugar que nós deveríamos ser sal? Qual é o lugar que nós deveríamos ser luz? Qual é o lugar que tem necessidade de Jesus? Às vezes é lá na sua escola, é lá no seu trabalho, que há pessoas loucas para sentar na sua mesa, ser incluso nesse projeto chamado salvação, nesse projeto que acolhe, que inclui. O nosso evangelho é de inclusão ou é de exclusão? A mesa de Jesus era para todo aquele que nele crê. Jesus não estava preocupado. Eles estavam lá falando, por que ele come com publicano e pecadores? Jesus, eu como com pessoas, me relaciono com pessoas que eu sei que precisam de mim. E um dia nós estávamos nessa mesa do outro lado, com aquele que era um pecador, pecadores todos somos, mas pecadores não arrependidos, e pecadores
que viviam na prática do pecado. Então a mesa de Jesus, ele tem prazer em tomar um cafezinho, um chimarrão, seja lá o que for, com aqueles que estão doentes, seja fisicamente, na alma. A mesa é lugar de inclusão, é lugar de salvação. E a nossa mesa na igreja, no sentido geral, deve ser um lugar de inclusão, de salvação, onde todos aqueles que nele crê são bem-vindos no nosso meio, independente de raça, cor, classe social, porque a igreja de Cristo tem como maior referencial Jesus, não a religião e a tradição. Porque se for a religião e a tradição, né? Até falaram para mim hoje aqui que tem uma tradição, eu não sabia aqui, pastor, que não pode pregar sentado, né? Brincando, né? Claro que pode, sentado, em pé, mas o importante é que a mensagem seja a mesma de Jesus, não é a forma como estamos aqui. Estou aproveitando que estou cansado também, né? Isso aqui é um miguezinho também, né? Mas Jesus esteve na mesa com pecadores. O que ele ofereceu? Salvação eterna. Esse é o maior propósito. Vamos lá, segunda mesa. Vamos ler João 12, do 1 ao 3. João 12, do 1 ao 3, está aqui já. 1, 2, 3. Então, olha só, lembrando aqui que Maria convidou Marta, servia ali, Marta e Maria, né, as irmãs de Lázaro, estavam fazendo um jantar para Jesus. O que tinha acontecido antes de tudo isso? Lembra? Lázaro tinha sido ressuscitado. Provavelmente, eles estavam dando um jantar para Jesus de gratidão, né? E lembrando que Jesus amava tanto essa família, que o menor versículo que se encontra lá em João 11:35, qual que é? Jesus chorou. Chorou por causa de quem? Por causa de Lázaro. Então, segundo, Jesus esteve na mesa com seus amigos e ofereceu-lhes o quê? Milagre e esperança. Jesus, ele oferecia milagres e esperança para os seus amigos. Jesus amava aquela família. Jesus tinha prazer em estar na mesa com seus amigos. Lázaro era um bom exemplo disso, né? Jesus amava tanto essa família, como eu já falei, que ele até chorou na morte de Lázaro. Jesus era um homem que tinha uma vida social. Como que eu vou ganhar uma vida se eu só fico enfurnado dentro de 4 paredes? Eu não sei o que está acontecendo lá fora. Eu não frequento uma academia porque é pecado, porque tem gente assim assado. Arranca os teus olhos, meu irmão. Eu não vou no campo de futebol porque tem briga, tem isso e aquilo. Eu não vou. Jesus, ele tinha, tanto que o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Um casamento. E diz que ele foi ali e levou uma galera, né? Que provavelmente era a família de Maria, mas Jesus andava com a galera dele, depois lá os discípulos. Mas uma coisa elas estavam fazendo para Jesus. A mesa também é lugar de gratidão para com Jesus. Mas a mesa com Jesus, a mesa de Jesus é um lugar de esperança. É um lugar de milagres. A mesa, o relacionamento com Jesus pode trazer milagres. E como foi falado hoje de manhã, não que o milagre vai chegar, você vai ficar só sentado na mesa tomando café. Ai, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar, mas está fazendo o quê? Mas quando nós nos relacionamos com Jesus, estamos na mesa com Jesus, há esperança. Nós temos esperança, amém? De dias melhores, de um Brasil melhor, porque a nossa esperança não está em política partidária, está em Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele pode realizar milagre. Eu não sei o que você vai fazer durante essa semana,
mas há esperança. Não sei o que está acontecendo na sua vida, eu sei o que está acontecendo na minha vida e dos santos, que precisa de um milagre. Meu Deus do céu, há esperança para o ferido, como diz aquela música. Mas a mesa de Jesus é lugar de milagres e também de chorar. Isso aqui é importante, presta atenção. Chorar com os que choram e se alegrar com os que... Eu tenho uma ideia. Quando se fala de chorar com os que choram, eu creio que não é o mais difícil hoje. Porque quando a gente vê alguém passando por uma dificuldade, é uma ótima oportunidade para exercermos o nosso amor e nossa compaixão. E isso também é bíblico, chorar com os que choram. Jesus chorou. Mas o maior teste para saber se de fato essa mesa é um relacionamento verdadeiro, você tem celebrado a vitória do próximo. Jesus estava ali celebrando a vida de Lázaro. Eles estavam ali para celebrar a vitória de Lázaro sobre a morte, o qual Jesus tinha dado. Você tem celebrado? Porque a mesa é um lugar também de celebração. Quando um amigo nosso, um ente querido, alguém recebe uma bênção, uma promoção, alguma coisa, você é daqueles que fala: glória a Deus, estava orando, Deus é contigo, que você cresça, eu diminua, não importa se eu estou, não vou nem falar de carro, já ia falar de carro, vai dar problema, Se você está com um carro mais antigo, se eu estou com um carro mais antigo, mas o seu carro não importa, eu quero ver você bem, eu quero que você cresça. Será que nós temos esse pensamento? Porque a mesa de Jesus não é apenas para chorar com os que choram, mas para celebrar a vitória do próximo. Aleluia. A vitória do próximo. Tudo bem que eu estou chorando hoje, por causa do time, está feia a coisa. Estou chorando por algumas situações, mas tem situações que Deus tem nos dado graça. A mesa de Jesus é um lugar de celebração, onde a gente celebra. Eu creio que eles fizeram o melhor jantar para celebrar. Olha quem vai vir, olha o privilégio. Jesus vai estar na minha casa. Prepara a lasanha bolonhesa. Ah, não gosto de lasanha, é berinjela, Aqui tem que ser fitness. Lasanha de berinjela. Uma benção também, eu gosto de berinjela, principalmente a milanesa. Faz um churrasco, uma picanha. Por quê? Aquela família estava grata, porque receberam um milagre. Estavam celebrando com o próprio dono da vitória. Você tem celebrado também? Você tem colocado o seu ombro para que os outros chorem também? Porque é importante isso. Chorar com os que choram. Às vezes no momento de luto, Como nós temos visto muitas coisas em relação ao feminicídio. Já esqueceram. Outro dia, sabe o que aconteceu? Arrastaram uma mulher por 1 quilômetro no carro. Você sabe o que é isso? A mulher foi esfolada viva. Nós estamos fazendo passeata para requerer os direitos das mulheres. 1 quilômetro arrastada. É pobre, não sei quem é. Será que nós estamos chorando com os que choram de verdade? Será que a nossa mesa tem lugar para essas pessoas que estão sendo totalmente dizimadas? Mulheres morrendo, violência? Ou será que a gente só celebra quando o nosso time ganha? Mas esquecemos o outro lado de chorar, com aquelas famílias enlutadas, mulheres sendo violentadas, sendo esfaqueadas. Como que a igreja tem se colocado diante disso? Será que tem lugar na mesa para essas mulheres que estão sofrendo violência? Crianças por aí no meio da rua? Mas nós não estamos preocupados com isso. Estão nessa vida porque querem. Graças a Deus que a mesa de Jesus é diferente. Por isso que eu estou aqui. Muitos falaram para mim também, está nessa vida porque quer. Mas Jesus não pensa dessa forma. Então que na nossa mesa seja uma mesa de esperança. Leve esperança para aqueles que necessitam de esperança. Amém? E, por fim, Mateus 26, do 26 ao 28.
Eu vou ler. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, a última ceia de Jesus, ele participou com os seus discípulos. Esse texto fala a respeito da última ceia de Jesus aqui na terra com os seus discípulos, aqueles homens, talvez que nem eu nem você escolheria para seguir. Mas Jesus esteve na mesa com os seus discípulos e ofereceu-lhes o quê? Ensinamento. Poderia pegar outros textos quando fala da parábola e Jesus explica exatamente para os discípulos o que significava aquilo. A mesa é lugar de ensinamento, de discipulado. Então Jesus tinha prazer em estar com seus discípulos na mesa e ensinando-os o que? A cumprir o chamado. A mesa é lugar de ensinamentos, de comunhão. Sua última ceia na terra, antes da sua morte, foi com quem? Com seus discípulos. Eu sempre enfatizo isso, mesmo tendo um traidor, Jesus sabia quem era, Jesus o amou até o fim e serviu até o fim e continuou ensinando até o fim. Mas nem todos vão aprender, isso é fato. Mas o nosso papel é lançar a semente, é na nossa mesa ensinar o evangelho, é discipular, é pregar a palavra. O que as pessoas vão fazer com isso, aí já não é problema nosso, porque essa é uma função do Espírito Santo. Então a mesa é lugar de ensinamento. E hoje eu falei de manhã, nós temos ensinado os nossos filhos. Se você ensinou, cresceu, como foi falado, também tem experiência com isso. Passou de 18 anos, meu querido. Aí a Bíblia diz que o filho não paga pelo pecado do pai, o pai pelo filho. Mas vai cobrar se nós ensinamos os nossos filhos no caminho que devem andar. A igreja de Jesus está ensinando o evangelho de Cristo? Quando nós falamos assim, você pode todas as coisas, estamos falando o que Paulo passou. Quando fala-se dos milagres, fala que aquelas pessoas, o preço que pagaram para receber o milagre, ou estamos falando só a metade? Então a mesa é um lugar de ensinamento. Jesus andava com seus discípulos, se relacionava com seus discípulos. Relacionamento não é um cursinho de final de semana que você recebe um diploma e agora você é um mentor, você é um discipulador. Não, é um relacionamento constante. A mesa é um relacionamento constante. Quanto mais eu sento com um de vocês, a gente está sempre conversando, aprendendo mais um dos outros, sabendo das necessidades dos outros, porque a mesa é lugar também de troca de experiências. É muito bom a mesa. Posso ver, colocar a mesa maior, colocar todo mundo aqui para a gente fazer o culto em volta da mesa. Eu não sei quanto a vocês, mas parece-me que o mundo falta mesas, relacionamentos verdadeiros. Nós estamos precisando sair desse tal de IA, né? Diz que até IA mãe de Ná, né? Diz que o IA disse que o Corinthians ia ganhar ou perder de 1-0, né? É IA mãe de Ná agora. Você coloca IA, adivinha até quanto vai ser o jogo do futuro. Olha em que ponto nós estamos chegando, meu querido. E com isso os relacionamentos estão como? Se esfriando. Mas como diz um louvor aí, né? Tem lugar na mesa de Jesus. Para todos. Aquele que nele crê. A pergunta é, qual desses somos na mesa com Jesus? Pecador? Somos amigo ou discípulo? Eu creio que é um processo, tudo. Em algum momento nós seremos aquele pecador nos derramando na presença de Jesus, na mesa ou no quarto, chorando, clamando a Ele, como nós ouvimos aqui. E depois Jesus diz o que? Quando nós aceitamos Jesus, que nós não somos apenas servo, mas agora somos amigo de Jesus. E depois da amizade, você senta na mesa, você vai aprendendo e você se torna um discípulo de Jesus para ser um discipulador de Jesus.
Nós não estamos aqui para formar discípulo do pastor A, B ou C. Discípulo do pastor meu, não. Discípulo de Jesus. Aleluia. Quem morreu pelas pessoas foi Jesus. Então, o que de fato a mesa de Jesus nos ensina? Como podemos usar a mesa de Jesus? Primeiro, usar a mesa para levar a salvação e inclusão dos mais necessitados. Eu vim para os doentes. Então é importante que utilizemos a mesa de Jesus para levar a salvação, levar a palavra de Jesus, pregar o Evangelho. Segundo, nós precisamos utilizar a mesa de Jesus para levarmos esperança para os que choram e também alegria para aqueles que celebram. Então a mesa é lugar, como eu falei, chore. Permita que a mesa seja um lugar onde as pessoas cheguem, como diz, um espaço seguro, né? E discuta, né? Temos uma profissional, às vezes ela vai estar lá só ouvindo. E vocês não sabem o quanto é importante, às vezes, ter alguém só para ouvir, sem julgamento. A mesa de Jesus não é um lugar de julgamento. Haverá um momento para isso, mas não é agora. A mesa de Jesus é um lugar de choro, de quebrantamento, de escuta, de consolo. A mesa de Jesus é um lugar de consolo, de esperança. E terceiro, nós precisamos utilizar a mesa de Jesus para formar discípulos de Jesus, para cumprir a grande missão da igreja, que é o ID de Jesus. Estamos dispostos a estar na mesa com Jesus? Em algum momento você fará o papel de Jesus, porque nós somos cristãos, pequeno Cristo. Nós carregamos Cristo, o Espírito Santo aqui, amém? Então nós carregamos a mensagem da cruz, mas a mensagem da esperança. Olha, eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu tive um processo muito difícil. Mais de um ano lutando com as drogas e ficava bem 3, 4 meses e tinha uma recaída. E às vezes eu ia jogar bola, os camaradas começavam, acho que usado pelo diabo, né? A oferecer bebida, né? Porque para oferecer essas coisas tem droga. Aí falava assim, e eu falava, não quero. Aí quando eu cedia, o que eles falavam? Ué, você não é crente? Por que você está fazendo isso? Falei, exatamente, eu vou à igreja porque eu preciso. Se eu fosse santo, eu não iria à igreja, eu ia direto para o céu. Nós estamos aqui porque precisamos de Jesus. Enquanto aqueles religiosos estavam julgando Jesus, se ele soubesse em outro contexto, quem é essa mulher? Aí Jesus disse, seu religioso, eu cheguei na sua casa, você não me deu um cafezinho, um copo d'água, não me deu um beijo, não fez nada, está só falando dos outros. Enquanto desde que eu cheguei aqui, essa mulher está me adorando prostrada. E aquela mulher era uma pecadora, segundo aquela tradição. E ela saiu dali justificada por Jesus. Nós temos que buscar ser justificado por Jesus. Não pela religião, pelos religiosos. Mas nós estamos aqui hoje, a lugar à mesa, amém?